Pronto, já foi enviado. Começou. Foi jornada bíblica só. Oi, amiga! Seja bem-vinda! Oi, amiga. Graça e paz. Graça e paz, querido. Queridas, boa noite. Boa noite, tudo bom, cara? 8 horas, horário de Brasília. Vamos orar. Pai maravilhoso, entramos em Tua presença e oração, Senhor. Te agradecendo por mais esse dia, Senhor, de reunião solene. Me abençoa, Senhor, mais uma vez, para que possa compartilhar o conhecimento da melhor forma possível, Senhor. E abra o entendimento de todos os meus irmãos, para que eles possam compreender todas as coisas e possamos utilizá-las no nosso dia a dia, para glorificá-lo e nos manter santificados e afastados do pecado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos começar pelo último capítulo de Hebreus, no capítulo 13, o versículo 3. Então, Hebreus, capítulo 13, versículo 3. Diz assim: Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Então aqui, o 3 de Hebreus, ele nos ensina a importância da empatia, que é você se colocar no lugar do outro, de você entender a dor do outro, tentar ter compaixão e tentar auxiliar o outro de acordo com as dificuldades do próximo. Então Jesus, ele resumiu isso quando ele falou no Sermão da Montanha a seguinte frase. Ele falou que todo aquele que faz alguma coisa para o outro pensando que você gostaria de receber a mesma coisa, então, por exemplo, aquilo que eu gostaria de receber do próximo, eu trato ele primeiro dessa forma. Então, ao invés de esperar ser tratado bem, se eu quero que eu seja tratado bem, eu vou tratar o outro bem primeiro, para que, se porventura, eu possa receber. Mas ainda que não receba, isso não te impeça de fazer o bem. Então, e Jesus falou que isso, esse querer praticar um ato, então, o fato de você querer praticar uma coisa, de você querer praticar uma coisa que você gostaria de receber, Jesus falou que a lei e os profetas, é como se você estivesse cumprindo todas as escrituras com essa atitude. Só que a gente pode interpretar isso de forma errada e tentar fazer um sistema de barganhas. Ou seja, eu só vou tratar bem o outro se o outro me tratar primeiro bem. Mas aí é só tomarmos o exemplo de Deus, né? Deus, ele decidiu nos remir quando nós éramos inimigos dele. Então Deus, ele deu o primeiro passo e nos amou sendo inimigos. Então, nossa primeira atitude é amar o mundo independente do que ele nos dê, em semelhança do que Deus fez para nós em Cristo. Então, basicamente, Hebreus é isso. Depois já nós vamos para Tiago. Esse Tiago, irmãos, a tradição diz que é o irmão do Senhor Jesus, um dos irmãos de Cristo. Nós vamos ter na Bíblia 2 irmãos de Cristo que vão escrever cartas. O primeiro é Tiago, e depois nós vamos ter a carta de Judas também, que também é irmão do Senhor. Então, essa curiosidade, existiram 2 irmãos de Jesus que escreveram cartas que estão na Bíblia. Nós vamos ler o primeiro agora, que é Tiago. E aí, Tiago, vamos pegar aqui o versículo 5 do capítulo 1. Então, Tiago 1, versículo 5. Diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e se-lhe-á dada. Então aqui, Tiago nos instrui a pedir sabedoria para Deus, e que Deus, ele não cessaria, ele não iria nos privar, iria nos abençoar com sabedoria. E agora eu vos pergunto, de qual sabedoria é essa que o apóstolo Tiago está falando aqui? Vocês já têm condições de responder essa pergunta.
Se vocês não souberem, eu dou dicas. Então vamos lá. Que sabedoria é essa? A divina. Sim, mas como é que vocês explicariam essa sabedoria? Como que ela é para o homem? O que essa sabedoria acrescenta no homem ao obtê-la? A fé? Então, como ninguém não se pronunciou, eu vou dar uma dica para você. Opa, vamos lá, Dal. Discernimento. Exatamente. Então, é a sabedoria do livro de Provérbios. Perfeito, Dal. É a capacidade de você discernir entre o bem e o mal. É essa sabedoria. A mesma que ele derrubou sobre Salomão. Então, Salomão, ele tinha uma sabedoria que era capaz de discernir situações onde você poderia enxergar um pecado à distância. Então, você opta em não ir por aquela via porque existe uma probabilidade de você pecar nessa via. Então, você opta em ir por uma via cada vez mais segura. Uma via que se distancia do pecado. Essa é a sabedoria de que Tiago está falando, que nós pedimos ao Senhor, e que Salomão implorou em todo o livro de Provérbios, que nós buscássemos também. Então você vê mais uma vez Tiago e Salomão, Antigo e Novo Testamento, tratando do mesmo objeto, do mesmo dom, da mesma sabedoria. E aí na sequência nós vamos para o capítulo 1 ainda, do 13 ao 15, que vai falar um pouco sobre tentação. Diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então a primeira aprendizagem é que Deus, ele não prova e não tenta a ninguém. Quem tenta é o diabo. Mais para frente a gente vai ler o livro de Jó e aí isso vai ficar mais claro. Mas continuando no capítulo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, nós somos tentados por aquilo que desejamos, trazendo em palavras mais tranquilas. E aí, continuando no 15. Olha só agora essa figura de linguagem. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então vamos lá, eu vou explicar essa figura de linguagem. Então imagina eu, Leandro, que eu tenho uma aluna, eu sou personal, e que eu tenho uma aluna, né? E aí, dando aula para essa aluna, eu vou achando ela interessante, o rosto, o corpo, e eu vou, ao invés de cortar esse pensamento, eu vou alimentando ele a cada aula. Então, é como se eu estivesse engravidando, e cada vez que eu alimento o processo, a minha gestação, ela vai ficando cada vez mais desenvolvida, minha barriga vai crescendo, até que vai chegar um momento que essa tentação, ela vai querer se transfigurar na realidade. Então, ao invés de ficar tentado e desejando essa aluna, eu vou começar a seduzi-la, a tentar convencê-la a ficar comigo ou a ir para a cama comigo. E nisso, eu já dei a luz ao pecado. Então, é um processo que não é tão rápido. Então, por isso que é importante a sabedoria, na qual o Tiago nos instrui no versículo 5. Porque às vezes você vai ter um desejo, e você tem a sabedoria de percebê-lo e se distanciar dele, e não tomar este passo, e não alimentar, ou você vai escolher alimentá-lo e dar continuidade a essa gravidez. E aí, quando você alimenta num ponto tal, você vai gerar, você vai parir este pecado. E é quando você vai consumá-lo. E não necessariamente você precisa consumá-lo chegando a cair em adultério, por exemplo, nessa situação hipotética. Só o fato de eu começar a seduzir, eu já estou pecando. Na verdade, não alimentar já é pecado, como Jesus disse, né? Se você intentar no seu coração, você já está transgredindo. Mas perceba como é um processo contínuo. Você alimenta, isso vai crescendo, até que os passos cada vez mais ousados e mais próximos da materialidade do pecado acontecem. Então, o Tiago está explicando como que acontece o processo. A mesma coisa pode ser com a inveja. Então, às vezes eu tenho inveja de uma pessoa que tenha tal coisa. Então, ao invés de ficar desejando aquele objeto, eu posso obter uma rota que eu possa trabalhar para adquirir. Ou eu posso orar a Deus para perceber que aquele objeto não vai me edificar, não vai me acrescentar em nada, moralmente. Então, tudo vai ter a tentação, onde você pode alimentar, e vai ter o escape. Uma maneira sábia
de você conseguir se distanciar e não alimentar aquilo, para não cair nesse processo de dar a luz ao pecado, dessa figura de linguagem do versículo 15. E aí, na sequência, nós vamos lá para o capítulo 2, nos versículos 8 a 11, vai falar sobre acepção de pessoas e sobre transgressão. Então, Tiago 2, versículos 8 a 11, diz assim: Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Então está falando do mandamento supremo, aonde é impossível pecar, que é amar o próximo como a ti mesmo. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer um que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então esse versículo 10 nos mostra a impossibilidade de cumprir a lei, como Jesus cumpriu. Porque se a gente não cumpre um, a gente é culpado de todos. Então aqui mostra de modo claro que é impossível ser salvo pelas obras. E aí continuando no versículo 11. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, porém, não cometes adultérios, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Então aqui, a primeira parte que eu queria chamar a atenção é vocês entenderem claramente que é impossível você conseguir se salvar por méritos, porque qualquer um vai transgredir um fragmento da lei e vai ser culpado em todos. Depois, nós vamos ter aqui o capítulo 2, do 14 ao 18. Aqui, irmãos, eu acredito que seja um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia. Eu acho que um dos principais do Novo Testamento. Olha só que importante, vamos ler bem devagar. Então é Tiago capítulo 2, do 14 ao 18. Olha só que importante isso daqui. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Então olha só que importante. Então aqui Tiago está levantando uma situação hipotética, onde a pessoa diz que crê, mas ao mesmo tempo ela não pratica aquilo que o Senhor pediu para nós praticarmos. E aí Tiago está se questionando, será que essa pessoa vai ser salva só dizendo que crê? Aí versículo 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então aqui uma situação hipotética, onde, por exemplo, eu estou na igreja e vejo o Ari com fome e nu. Aí eu falo pro Ari, Ari, é só comer e colocar uma roupa que vai ficar tudo bem. E viro as costas pro Ari. Sendo que eu tenho as condições de ir lá buscar uma veste e dar comida para o meu irmão. Então essa pessoa que diz que crê em Jesus e deixaria, por exemplo, o Ari nu e com fome, ele estaria em transgressão e não seria salvo, ainda que ele falasse que cresce no Senhor Jesus. Mas ele crê, só que não tem uma materialidade que aponta que essa fé é genuína. E aí no versículo 16 diz assim, 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as suas obras, e eu te mostrarei a minha fé para as minhas obras. Então esse é o versículo mais importante. Então aqui, vamos repetir o 18. Então alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras. Então vai vir uma pessoa, por exemplo, o judeu, e vai falar que guarda a Torá, né? Então, ele tem as obras. Só que essas obras, ao mesmo tempo, elas são praticadas por automatismo. Ela é praticada no automático. Ela não é praticada entendendo por que ela pratica. E vai ter uma outra pessoa que vai falar o seguinte, mostra a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei. Então, essa pessoa com fé sem as obras é a pessoa que deixou ali com fome e nu. Né?
E tem a pessoa que vai fazer o completo. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então aqui é o que o Senhor pede pra gente. Porque Jesus, ele veio, morreu, se sacrificou e nos trouxe acesso ao Pai pelo seu sacrifício. Então, ele trouxe o caminho. Nós crendo que Jesus fez esse sacrifício e que Deus foi poderoso o suficiente para ressuscitá-lo dos mortos, fazendo ele a primícia dos que dormem, nós crendo nesse processo, nós somos inseridos na graça. Só que Jesus também deixou mandamentos no Sermão da Montanha e ao longo dos evangelhos sobre o que ele gostaria que nós praticássemos. E essa prática, essa obediência que Jesus falou, ela vai servir como critério, como aquilo que irá legitimar a nossa fé, que irá fazer a nossa fé ser legitimada, que irá validar a nossa fé como verdadeira. A pessoa que diz que crê e não veste o nu e não alimenta o faminto, essa pessoa, ela está vivendo uma fé cega, ela não está crendo em nada, porque ela está deixando de obedecer ao Senhor. Então, percebam, irmãos, que eu não estou sendo salvo pelas obras, mas as obras, elas vão, na verdade, só legitimar se a minha fé é verdadeira ou é falsa no Senhor. Apenas isso. Então, importantíssima essa passagem. Depois, no final, se vocês não entenderam, depois eu volto e explico melhor. Na sequência, depois, nós temos o capítulo 3, versículo 2 ao 6. Vale para os homens, mas eu acho que as mulheres sofrem mais nessa área do que os homens. Vou ler aqui, vocês dizem se é verdade ou se é mentira. Então, capítulo 3, a partir dos 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Agora é a parte importante. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, Tiago está alertando que a língua, mesmo sendo um órgão tão pequeno em relação ao todo do corpo, ela é o órgão que consegue provocar maior mal, né? Porque Tiago, mais na frente, ele vai falar o seguinte, ó. Ele vai falar no versículo 9, por exemplo, que com a língua nós bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Ou seja, com a boca que a gente está engrandecendo a Deus, a gente fala mal do próprio homem que foi feito imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós estamos amaldiçoando Deus com a mesma boca que nós bendizemos, ao amaldiçoar o homem que ele criou imagem e semelhança. E da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Aí no 11, porque deita alguma fonte de um mesmo manancial de água, doce e água amargosa. Então está falando, a água do mar, ela só consegue jorrar água salgada, assim como a água do rio só jorra água doce. Então, o Tiago quer dizer que da nossa boca só deve fluir um tipo de água, que são as palavras boas, as palavras sadias, sãs, sem palavrão, sem torpeza, sem maldição. Então, que seja apenas uma só fonte. As palavras que saem da nossa boca procedam só de fontes doces e não de fontes amargas. E está falando do perigo imenso que a língua pode cometer. Então, ao ponto de falar que ela pode nos levar ao inferno no versículo 6. Ela tem muito poder. Então, as fofocas, as intrigas, as contendas. Então a língua ela pode escolher fazer dois irmãos brigarem entre si. A língua ela pode proferir mentiras. Ela pode ofender alguém, falar às vezes palavras da qual nos arrependamos. Então muita cautela com a língua é que o apóstolo Tiago nos orienta aqui. E aí, no capítulo 4, no versículo 3,
nós vamos ver como o perigo do mal pedido em relação a Deus. Ó. Então diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então aqui, Tiago nos orienta a orarmos ao Senhor, mas observar o que nós estamos pedindo para o Senhor. Se aquilo que a gente pede para o Senhor é para a edificação da igreja e do corpo de Cristo, ou é para a nossa autopromoção, para a nossa autoglorificação, para o nosso desenvolvimento pessoal. Não que nós não possamos pedir, por exemplo, que o Senhor nos abençoe para que sejamos mais talentosos no nosso trabalho e possamos fazer melhor os nossos afazeres e sermos melhor remunerados. Não é disso que está falando aqui. Está falando de você pedir coisas que podem futuramente vir a fazer mal para a sua alma. Então, pedir coisas que não vão te trazer edificação nenhuma e que podem te afastar de Deus. Então, muito cuidado com os maus pedidos. Vigiai para ver se vocês estão pedindo coisas realmente que irão te manter aos pés de Deus e que não irão te afastar dele. E aí, um pouquinho mais à frente, ainda no capítulo 4, no 7 ao 8, nós vamos ver a importância de resistir às tentações. Ó. Diz assim no 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, a primeira instrução é se sujeitar a Deus, então é ter como Senhor a Deus, as leis de Deus, e automaticamente você irá resistir ao diabo. Então, ao se sujeitar a um Senhor, automaticamente você estará ignorando o outro. Como Jesus disse, é impossível servir a dois senhores. Então, se nós nos sujeitarmos às leis de Deus, nós ao mesmo tempo estamos rejeitando ao diabo. E está falando, se você resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele irá desistir uma hora de tentá-lo, porque ele vê que é improdutivo. Assim como no deserto, ele saiu da presença de Cristo. Ele tentou tentar a Cristo por 3 vezes, de diferentes formas. Vendo que Cristo era incorruptível e que Cristo não cederia, o diabo se afastou e se ausentou dele. E aí no versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. E aí vem agora aquela exortação de santificação. Ó. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, ou seja, que estão divididas entre o pecado e a santidade, purificai os corações. Então, uma exortação, primeiro, de se sujeitar a Deus e aborrecer ao diabo, e depois uma exortação de se santificar, se purificar continuamente. Justamente para você estar debaixo do senhorio do Senhor. Obrigado, amor. Toma um pouquinho. Depois, um pouco mais à frente ainda no capítulo 4, vamos para o 14. É uma das partes que eu sempre levei bem a sério. Eu acho que a Dessa às vezes veio falando isso. É uma coisa que está muito no meu vocabulário. Olha só. Está alguém entre vós doente? Deixa eu ver. Não, porque eu estou no 5. É no 4, espera aí. Então vamos lá, 4:16. Não, vamos no 15 primeiro, irmãos. Espera aí. Acho que é 14. 14, isso mesmo, 14 primeiro. Obrigado, Vânia. Então, digo-vos que não sabeis... Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então, Tiago está falando da ousadia daqueles que traçam projetos, mesmo que projetos a curto prazo. Por exemplo, amanhã eu vou acordar e vou treinar. Por exemplo, vamos supor que eu disse isso. Só que a nossa vida, Tiago diz que é um vapor, ela é efêmera. Eu posso estar estudando a palavra com vocês e daqui 5 minutos me dá um derrame. Eu tenho um derrame e desmaiar e morrer. Posso, é uma possibilidade. Posso ter um ataque cardíaco, posso ter um derrame. Então a vida do homem, ela pode ser tirada dele a qualquer momento. Então Tiago, ele nos orienta, ó, no versículo 15, o seguinte: em lugar, vocês devem dizer o seguinte. Então, em vez de dizer que amanhã você vai fazer alguma coisa sem saber que você vai conseguir, você deve dizer isso: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória como esta é maligna. Então Tiago considera como maligno uma pessoa considerar que vai fazer algo no futuro, sem saber se os planos de Deus
coadunam para isso. Então, toda vez que vocês elaborarem planos futuros, diz, se o Senhor permitir, né? Se assim o Senhor quiser, se o Senhor me preservar com vida, eu o farei. E isso eu sempre levei muito a sério, e primeira vez que eu li isso, eu já passei a colocar isso no meu coração. Saber que a qualquer momento o Senhor pode me recolher, então é confiar todos os passos futuros a Ele. Não significa que você vai ser imprudente, não vai se preparar para o seu futuro, mas é você estar sempre no presente, você se preparar, mas confiar ao Senhor os minutos e os segundos seguintes. Não tendo a presunção de que você controla o seu futuro. Depois, por fim, nós vamos ter o capítulo 5, versículo 7, que é uma pequena parábola do lavrador. Então, Tiago 5, vamos para o 7. Diz assim, deixa eu ver se eu estou no 5, estou. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Olha só agora. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Agora eu vos pergunto, irmãos, vamos trazer esse lavrador para nós. Qual é esse precioso fruto da terra que nós estamos esperando? A vinda de Jesus. Exatamente. A vida eterna que nós receberemos na volta de Jesus. Só que para isso, ó, olha como é que continua o 7. Então nós vamos aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Então esse lavrador, ele preparou aquela terra, ele plantou aquela semente, e aí ele aguarda. Então, de nossa parte, esse preparar a terra e semear é você pregar o evangelho e manter-se santificado. Você tem que esperar o Senhor mandar a chuva nesse estágio. Semeando a palavra do Senhor e aguardando a chuva do Senhor em santificação. É o que nos cabe. E aí o Senhor ao tempo mandará essa chuva que irá frutificar esse fruto, que será a volta do Senhor Jesus, que irá separar os justos dos injustos e fará separação entre o santo e o ímpio. E com isso terminamos Tiago. E já vamos para 1 Pedro. Vamos para o capítulo 1. Nós vamos para os versículos de 8 a 12. 1 Pedro. Muito bonito também. Uma das passagens mais bonitas da Bíblia. Então diz assim, 1 Pedro, a partir do 8 até o 12. Então, ao qual, não o havendo visto, há mais. Então está falando de Cristo. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Então está falando de nós. Nós não somos testemunhas oculares de Cristo, ainda assim nós cremos, né? E temos a fé que nós iremos nos alegrar quando ele retornar. Aí no 9. Alcançando o fim, o objetivo da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Que é o que a gente estava falando lá na parábola do lavrador. Aí no 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Principalmente aquela profecia de Jeremias que eu leio para vocês o tempo todo, Jeremias 31. E aí no 11. Indagando que o tempo, ou ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, nos profetas, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir. Isaías vai falar muito dessa parte, dos sofrimentos de Cristo, e a glória que se lhes havia de seguir. Aos quais, ainda aos profetas, foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, vai um pouco de encontro com aquilo que eu preguei para vocês no domingo. Muitos daqueles que pregaram no Antigo Testamento, eles não conseguiram ver o cumprimento em vida, porque eles pregaram para uma geração futura receber aquilo. Então, Pedro estava falando que todas aquelas boas novas que os profetas já falavam no seu tempo, principalmente Isaías falando dos sofrimentos de Cristo e Jeremias falando da nova aliança,
eles não conseguiram presenciar isso com vida. E essa mensagem chegou nos dias de Jesus, chegou no coração dos apóstolos pelo Espírito Santo, e eles comunicaram à igreja, e isso foi registrado, e é isso que nós estamos lendo nos dias de hoje, também chegou a nós. Então olha só a bondade que o Senhor teve com os profetas lá no passado, como isso se estendeu para os dias presentes, e está permitindo eu ter um material aqui para comunicar o conhecimento a vocês, meus irmãos, e também desfrutar deles. Então olha só que importante toda essa passagem de 1 Pedro. E aí, um pouquinho mais à frente, ó, do 13 ao 15, vem uma exortação à santidade por parte do apóstolo Pedro. Ó. Diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, mais uma vez falando do entendimento, ó, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então está falando para aquele lavrador que semeou e está aguardando a chuva. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então está corroborando com aquilo que foi dito em Tiago em relação à fé e às obras, né? Vou dar um exemplo para vocês, eu já dei esse exemplo em semanas passadas, mas vou dar um exemplo de novo da André Surak, né? Onde eu já dei o exemplo dela, que era uma ex-garota de programa, que passou por uma experiência de quase morte. O Senhor apareceu para ela em sonhos, quando ela estava em coma, né? Com aquela revelação em sonho, ela se converteu, passou a congregar na Universal, ficou escandalizada por ter sido roubada em relação aos dízimos e voltou para o mundo. Só que para Andressa, ela, crendo no Senhor Jesus, ainda que se prostituindo, ainda que voltando para a prostituição, ela vai ser salva pela fé que ela declara com os lábios. Só que ao mesmo tempo ela está fazendo uma coisa que o Senhor condena, que é voltar para a prostituição. Então, diferente de Maria Madalena, que também era uma prostituta, se converteu ao Senhor Jesus e não pecou mais, e assim como a mulher adúltera com o Senhor Jesus, quando a perdoou, o Senhor Jesus falou: mulher, vá, pode continuar adulterando, mas só crê em mim que você vai ser salvo. Jesus não falou isso para ela, né? Jesus falou: vá e não peques mais. Então Jesus não falou: continue o seu proceder, porque a sua fé em mim vai te salvar, independente do que você faça. Então, a Andressa, continuando nessas práticas, ela não faz mal só para ela mesma na prostituição, mas ela faz milhares de homens e mulheres a assistir e cair também na prostituição assistindo, seja numa pornografia ou seja qualquer outro tipo de pecado. Então, ela é um exemplo que pensa que está sendo salvo pela sua fé, pela sua confissão de fé verbal, mas que se distancia em relação às obras. As obras que ela pratica denunciam que a fé dela não é legítima. E ela está nesse auto-engano, achando que vai ser salva. E a nossa oração é que o Senhor tenha misericórdia dela e faça ela acordar. Que ainda haja tempo de arrependimento para ela, que ela possa entender que ela precisa também praticar obras que apontem para a genuinidade da fé dela. Então é por isso que o apóstolo Pedro exorta, tanto no processo de santificação. E aí na sequência, nós temos o versículo 18 e 19, que está falando do preço do resgate e a fé no Criador. Olha só que bonito. Então capítulo 1 ainda, vamos ler primeiro o 18 e o 19. Então 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebestes dos seus pais, ou seja, que você não foi comprado então por ouro ou por prata, por nenhuma moeda humana, nenhum valor humano, material, comprou vocês das atitudes pecaminosas que vocês praticavam nos tempos passados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então aqui está falando do preço que foi pago pelas nossas vidas. Então essa fala do apóstolo Pedro é para nos gerar certo constrangimento de saber que ao não ser grato
a não dar crédito para essa salvação, a não levar a sério essa salvação, você tem que entender que sangue foi derramado, que a vida de um inocente, né, foi derramado na cruz. Então, é só vocês lembrarem daquele filme A Paixão de Cristo, né? Todo mundo que vê A Paixão de Cristo se choca bastante, né? Foram cenas muito violentas do martírio que Jesus passou na cruz. É um filme que é difícil você querer assistir a segunda vez por tamanho sofrimento. Então Pedro estava tentando nos constranger e nos fazer entender que esse acesso à salvação que nós temos foi a troco de muita dor, de muito sofrimento, de muito martírio, e de alguém que foi martirizado de modo injusto, não merecendo nada daquilo que passou. Então esse preço é para que nós demos valor, para que nós sejamos gratos e insistamos na santificação e que demos valor a essa graça maravilhosa que muitos não tiveram oportunidade ainda de ingressar. E aí, vamos agora para o capítulo 2, onde mais uma vez vamos ver aquela figura da pedra, que é tão falada nos Salmos e que foi falada por Jesus também. E nada melhor do que Pedro para falar disso, porque ele é a própria pedra que Jesus fala também no Evangelho. Olha só. E chegando-vos para ele, pedra viva... Pedro o quê? É 2 qual? 2:4. 2:4. E chegando-vos para ele, pedra viva, então está falando de Cristo, reprovada, na verdade, pelos homens, porque Cristo foi reprovado na sua geração, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, olha só que importante isso daqui. Então, está falando primeiro da pedra viva suprema que é Cristo, né? Ele foi rejeitado na sua geração, considerado como um falso Messias, como um falso Salvador, só que eleito e elevado por Deus, que reconheceu o seu sacrifício e o exaltou sobre todo nome. E depois, como Jesus é a cabeça de um corpo, nós fazemos parte do seu corpo também. Então, como nós somos parte do corpo de Cristo, nós também somos pedras vivas. E a finalidade dessa pedra viva é que nós sejamos edificados, construídos como casa espiritual. Então, pensa que nós somos uma pedra de altar. Só que ao invés de sacrificar um cordeiro, um animal, que foi sacrificado no livro de Levítico, o sacrifício que nós vamos fazer são sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E quais são esses sacrifícios agradáveis espirituais? É a obediência. Então, ao obedecer, ao você não negociar princípios, ao você escolher amar, não adulterar, não roubar, não cobiçar, não invejar, ao você escolher evangelizar, ao você escolher se manter santo, você vai estar ofertando todos os dias esses sacrifícios espirituais para Deus. Como se fosse, filhos, como se fosse um verdadeiro altar para o Senhor. Então, a partir desse versículo, pensem que em todos nós somos essas pedras de sacrifício. E que agora nós sacrificamos obediência, cumprimento de mandamentos, cumprimento de leis, cumprimento de princípios. E aí, na sequência, nós vamos ter, por fim, ainda no capítulo 2, o versículo 21 a 25, que mostra a nossa referência máxima, a qual nós devemos seguir. Olha só, a partir do 21, no 2 ainda. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então, o primeiro exemplo que Cristo nos deu é padecer, é sofrer por amor de Deus. Como que a gente sofre por amor de Deus? Sofrer injustiças, por exemplo. Saber que uma causa que nós estamos defendendo é justa, mas ainda assim, se tivermos que sofrer por ela, nós sofremos por amor a Cristo. Nós não devolvemos a mesma moeda, nós não batemos na face que nos bateu. E olha só no 22. O qual, estou falando de Cristo ainda, não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, olha aí, falando.
que eu disse anteriormente. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, que é Deus, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, agora está falando de nós, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas, que é Cristo também. Então aqui Pedro encerra esse capítulo 2, falando primeiro que nós devemos ter uma capacidade de sofrermos injustiças e não devolvermos, não nos vingarmos. Segundo, pegar essa morte dele, na qual simbolicamente ele tira o pecado do mundo, ele tira uma carne em pecado, uma carne maldita em pecado do mundo, e nos abre a possibilidade de um corpo novo e santo. Então, é não se vingar, não retaliar, e se despojar daquele homem de pecado e se renovar para o novo, que é o que mais o Novo Testamento fala o tempo todo para nós. Então, o Novo Testamento basicamente foi isso. Agora vamos voltar rapidamente para o Antigo. Do Antigo, nós vamos lá para Juízes. Então nós vamos para Juízes. Então, Juízes, nós já vemos uma imprudência, logo no capítulo 1, a gente já vai ver uma imprudência do povo de Israel. O que é uma imprudência? Só para lembrar para vocês. Imprudência é algo que ainda não é pecado, mas é uma atitude na qual você se colocou num grande risco de pecar por não ter se desviado dessa situação. Então a imprudência em si às vezes não é pecado, mas ela te coloca numa situação onde você vai ter alta probabilidade de pecar. O que aconteceu em Juízes 1? O que o povo de Israel fez? Então ele entrou na terra de Canaã pelas mãos de Josué, com a força do Senhor. E aí Josué, cada tribo foi derrotando seus inimigos, mas qual que foi a instrução do Senhor? Elimina esse povo por completo, não deixe que eles fiquem, para que eles não ficando, vos seja por laço, que eles não te façam pecar adorando a outros deuses. E o que o povo de Israel fez, obviamente? Desobedeceu o Senhor e deixou esses povos vivos. E aí, isso vai ditar todo o ritmo do livro de Juízes, ó. Porque no capítulo 2, no versículo 18 ao versículo 22 de Juízes, nós vamos ter praticamente um resumo do que vai ser o livro de Juízes, ó. Então, capítulo 2, do 18 ao 22, diz assim: E quando o Senhor lhes levantar juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa do que os oprimiam e afligiam. Então está falando da misericórdia de Deus. Então Deus via Israel ser oprimido, mandava um juiz, e esse juiz salvava o povo. Mas olha o que acontecia no 19 depois, ó. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, nada deixavam das suas obras dentro do seu obstinado caminho. E aí vem a consequência óbvia no 20. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Então, o povo deixou os remanescentes dos cananeus, o povo de Canaã lá, e eles fizeram o povo de Israel pecar contra o Senhor em diversas ocasiões. E qual que foi a punição? A punição do Senhor
foi sempre deixar um remanescente daqueles povos, para, através desses, provar se em algum momento o povo de Israel lhe seria fiel. E os capítulos seguintes vai mostrar o contrário, que infelizmente o povo de Israel, depois de ser livrado, ele vai sempre tornar a pecar em gravidade cada vez maior. Então agora nós já vamos pular para o capítulo 4, versículos 8 e 9. Aconteceu uma coisa que eu diria que uma exceção em todo o Antigo Testamento. Ó. Olha só o que acontece aqui no capítulo 4, no versículo 8 e 9. Mas também fala o motivo. Então lhe disse Baraque. Então Baraque, ele era um general do povo de Israel. Olha só o que o general falou. Se fores comigo, irei. Então ele está falando para Débora, que era uma profetisa e que era juíza. Então o general do exército está falando que ele só iria para a guerra se Débora fosse com ele. Olha só. Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Então aqui mostra que a geração de Débora era uma geração de homens covardes, de homens que não se posicionavam. E em contraste a isso, o que o Senhor fez em resposta a essa covardia? O Senhor fez uma mulher, as quais naquela época não tinha a prerrogativa de governar sobre o homem, fazer uma mulher profetisa, ser a juíza de toda uma nação. Então Débora, ela foi levantada de modo excepcional, porque aquela geração era uma geração de covardes que não se posicionavam. E aí qual que vai ser a punição de Baraque no versículo 9? Por essa covardia de não querer ir se Débora não for. E disse ela, certamente irei contigo, porém não será a tua honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. Então Sísera, ele era o general do exército oposto. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então nós vamos ver, mais para frente, que uma mulher chamada Jael, que vai matar esse Sísera. Ela vai fingir que irá alimentá-lo, irá matá-lo com golpes. Então, aqui mostra como que às vezes na falta de posicionamento, de nossos posicionamentos, quando nós não nos posicionamos, o Senhor ele vai levantar às vezes a pessoa mais improvável possível e vai colocar no seu lugar, para que essa pessoa seja produtiva. E aqui o Senhor, diante de toda essa geração, ele não teve alternativa a não ser levantar uma mulher naquela época. E ainda levantando a mulher, esse general ainda foi covarde o suficiente de não ir para o exército se Débora não fosse. Então aqui nos ensina em relação a nos posicionarmos, pegarmos os nossos papéis e levarmos à frente a missão que o Senhor nos colocou, sem sermos covardes. Que o empreendimento que o Senhor colocar nos nossos ombros, nós levarmos esse empreendimento até o fim, para que o Senhor não tenha que levantar outro em nosso lugar. E às vezes uma pessoa improvável, que a gente jamais imaginou. E aí, mais para frente, nós vamos ter aqui o capítulo 6. O capítulo 6, eu vou resumir ele porque ele é muito grande, mas ele vai falar sobre Gideão, né? Gideão, um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, entre os juízes, né? E a parte que eu queria falar com vocês de Gideão é que Gideão, ele foi levantado de forma modesta, a família dele era uma das menores. Ele em si não tinha nada que se destacasse para que o Senhor tivesse escolhido Gideão, como uma mania do Senhor. O Senhor justamente pega o pequeno, pega o menor, pega o desprezível, para que ele não possa bater no peito e falar, foi por conta do poder dele que isso aconteceu. Então ele pegou Gideão, que era bem pequeno, e o levantou para liderar o povo contra os midianitas. Só que Gideão, antes de ir, ele foi muito prudente e consultou o Senhor em duas oportunidades, né? Ele fez aquele experimento com o Senhor da lã, né? Então, em um episódio, se a lã estivesse molhada e a terra seca, isso era obra do Senhor. E o Senhor fez assim, e depois Gideão pediu para o Senhor inverter o experimento, né? Pediu para a lã ficar seca e ao redor ficar molhado. Então, isso demonstra que Gideão ele estava disposto a ir contra os midianitas,
se o Senhor estivesse no controle e se o Senhor estivesse no governo do exército, no comando do exército. Então Gideão consultou o Senhor não uma, mas 2 vezes, para ter certeza que o Senhor iria com eles. Então, Gideão nos mostrou a importância de confiar nos nossos empreendimentos, nossos projetos, ao Senhor, antes de ir empreender por conta própria. E mais para frente, depois, nós vamos ter o capítulo 8, o versículo 23. Então, Juízes 8, versículo 23, diz assim: porém Gideão lhes disse. Então, vou contextualizar um pouquinho. Então, depois que Gideão derrotou os midianitas, com a ajuda de Deus, daquela forma extraordinária que nós lemos no passado, o povo de Israel pediu para Gideão liderá-los, para que ele fosse o líder deles. Aí Gideão respondeu assim no 23. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Então, observa que aqui Gideão acertou, né? Gideão, ele não quis se colocar como líder, como governante, sabendo que aquele povo não era dele, mas era de Deus. Então, ele rejeitou a glória de si e direcionou essa glória a Deus. Mas olha só como ele já caiu do cavalo no versículo 27. Ó. Então ele acertou no 23, mas olha no 27 o que ele aprontou. E fez Gideão, vamos ler o 26 primeiro. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro afora, os ornamentos e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam no pescoço. Então Gideão, ele pediu parte dos espólios, né, da guerra contra os midianitas. E olha o que Gideão fez com eles no 27, ó. E fez Gideão dele um éfode, então um capacete, e o colocou na sua cidade, em Ofrá. E é claro que o povo de Israel fez o quê? Ó? E todo Israel prostituiu-se ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Então o povo de Israel era um povo tão idólatra e descarado, que eles conseguiram se prostrar diante de um capacete. Então o capacete virou o Deus de Israel. Então depois de Deus ter feito aquele milagre contra os midianitas, porque lembrando vocês, irmãos, ele pegou Gideão, pegou um certo número de pessoas, fez o teste da água, né? Para o Senhor tirar mais pessoas. Então o Senhor, ele foi reduzindo esse exército cada vez mais, ao ponto de ficar uma minoria lutando contra um exército gigantesco dos midianitas. Para o Senhor mostrar que realmente era pelo poder dele que ele tinha dado os midianitas nas mãos de Gideão. Então o Senhor, não satisfeito com o Gideão já ser um cara medíocre, ele pegou um exército que era maior, reduziu esse exército, então fez um homem medíocre com um exército pequeno, fez esse exército pequeno ser bem sucedido contra um formigueiro, que era o exército dos midianitas, e depois o povo de Israel teve coragem de se prostrar sobre um capacete que Gideão construiu e colocou na sua cidade. Então olha como esse povo era perverso, e mau, e incrédulo, e ingrato ao Senhor. E que nos serve como advertência, que nós não sejamos obstinados e teimosos e idólatras como esse povo. Porque foi demais o que eles fizeram aqui. Só que mostra a imprudência de Gideão, né? Gideão, sabendo que o povo dele era idólatra, e adoraria até uma poça da água, se fosse possível, por que de acho ele foi pegar pendentes e ouros e foi fazer uma imagem, uma semelhança de alguma matéria na face da terra? Porque é só lembrar o que Arão fez, né? A diferença é que Arão fez um bezerro e Gideão fez um capacete, né? E o povo de Israel se prostrou sobre o bezerro e se prostrou sobre o capacete. Mas e isso foi ingênuo, então? Claro que foi. Foi ingenuidade? Foi ingenuidade, porque ele já sabe que o povo é idólatra, ele já sabe que o povo de Israel ele quer se prostrar sobre qualquer matéria que exista, e também por avareza, por querer pegar aqueles bens e transformar num bem precioso. Então, em parte, teve a avareza, ele quis aqueles bens para ele, quis construir um monumento glorioso, de memorial, então por própria vaidade às vezes também. Só que isso também abriu brechas para o povo de Israel se prostrar sobre aquela imagem também. Então isso que fala da insensatez.
Então, Gideão deveria saber que aquele éfode faria mal para si mesmo, porque ele estaria querendo trazer glória para o seu feito. Aquele éfode simbolizaria o seu feito, que na verdade não era dele, era do Senhor. Então ele estava corrompendo a si próprio e ainda dando oportunidade para que o povo se corrompesse. Então isso é insensatez. E aí acabou no mau caminho, onde fala aqui que a consequência disso foi que Gideão foi tropeço para Gideão e toda a sua casa. Então o homem que outrora tirou as glórias dele e atribuíram a glória a Deus, momentos depois trouxe a glória para si, forjando aquele éfode e levando todo o povo de Israel a se prostituir e pecar. Então olha só, como a gente sempre transita entre a santidade e a perversidade, se não ficarmos espertos, se não tivermos aquela sabedoria que Tiago nos instruiu a pedirmos para o Senhor. E aí na sequência, temos a parábola de Jotão. Então no capítulo 9, já é Abimeleque, que como vocês leram, irmão, foi uma das criaturas mais maravilhosas que apareceram na Bíblia. Ele só matou 70 irmãos, só isso. Ele só matou 70 irmãos. Então ele era um rapaz bem bonzinho. Só que esse rapaz bonzinho, ele foi colocado lá pelo próprio povo de Israel. Ele foi levantado pelo próprio povo de Israel. E aí Jotão, que era um dos filhos de Gideão, então Gideão teve 71 filhos, né, 70 filhos legítimos, teve um bastardo que era Abimeleque. Esse Abimeleque matou os 70 irmãos, né, e foi constituído para ser esse rei. Aí tem essa parábola aqui, ó, que Jotão, ele vai falar das árvores, né? Então, a parábola é a seguinte: as árvores pedem para a oliveira ser a governante deles, e a oliveira fala: não, eu não vou deixar o meu azeite para tomar conta de vocês. E aí pediram para a videira ser a árvore líder, e a videira também rejeitou, porque ela prefere as suas uvas para fazer o vinho do que liderar. Pediram para a figueira, e a figueira falou que prefere a doçura dos seus figos do que governar. Então, como não tinha ninguém que quisesse governar aquele lá, eles tiveram que escolher o espinheiro. O espinho é aquela árvore que não produz fruto, que só machuca, que só traz feridas, que só traz dor, que só traz angústia. E Abimeleque representava esse espinheiro, e quem trouxe esse espinheiro para governar foi o povo de Israel. Mas por quê? Mais uma vez, porque todos os demais líderes e potenciais se abstiveram e preferiram cuidar de si próprios do que cuidar da obra do Senhor. Então olha só como aqui complementa aquela ideia de Débora que eu falei para vocês. Então, se às vezes o Senhor nos dá um dom, nos capacita com alguma vocação, e nós preferimos trazer essa vocação para cuidar de nós mesmos e da nossa família, e não usar isso em prol do Senhor, essa ausência de liderança ou de empreender num projeto que o Senhor lhe separou pelo seu próprio dom, pode fazer um espinheiro, alguém que não tenha vocação nenhuma e tenha más intenções, pegar esse ministério que você rejeitou e fazer mal para toda uma geração e para toda uma congregação. Então uma abstinência sua pode gerar que uma pessoa pior do que você e uma pessoa às vezes com objetivos perversos possa corromper toda uma geração. Então olha só a gravidade daqueles que se omitem, daqueles que não tomam posse do seu dom e do seu propósito no reino do Senhor. E aí, passando no capítulo 9, nós vamos para o capítulo 10, versículo 6, onde o povo de Israel chegou num dos auges de idolatria. Olha só aqui o que diz no capítulo 10, versículo 6. Olha só, irmãos. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e serviram. Vamos contar então o número de deuses, ó. Serviram aos Baalins e a Astarote e aos deuses da Síria e aos deuses de Sidom e aos deuses de Moabe e aos deuses de Amon e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não serviram. Ó, então, o povo de Israel teve coragem de servir a 7 deuses simultaneamente e desprezaram o único Deus que os trouxe e os conduziram até ali naquele momento.
Então, imagina como é que estava feliz o Senhor, como ele estava alegre, como que o Senhor estava com boa disposição em relação àquele povo. Porque na minha cabeça, irmãos, quando eu era do mundo, eu achava impossível a pessoa ter mais de um Deus. Então, por exemplo, se a pessoa era islâmica, na minha cabeça, do mundo, ela se fecharia para todas, ela seria só islâmica. Ela não seria cristã, ela não seria judá, ela não seria judia, ela não seria espírita. Ela seria apenas islâmica. Só que o povo de Israel ele conseguia ser tudo, né? Ele conseguia servir a 7 divindades simultaneamente. Então observe como eles eram idólatras constumazes mesmo, né? E aí, como é que o Senhor recebeu isso tudo no versículo 7? E a ira do Senhor se acendeu contra Israel e vendeu-os nas mãos dos filisteus. E aí eles vão ser oprimidos, né? E vão clamar ao Senhor. E olha o que o Senhor vai falar no versículo 11. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos maonitas e que vos oprimiam quando a mim clamastes, não vos livrei das tuas mãos? Então olha só quantas vezes o Senhor já os havia livrado, o Senhor colocou as inúmeras situações onde ele já teve misericórdia. E aí ele vai falar assim, no 13. Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Então o Senhor decidiu não livrá-los mais. Mas mais para frente nós vamos ver ainda que o Senhor ainda vai se compadecer desse povo. Mesmo falando que não ia, ainda ele vai ter compaixão e misericórdia para se compadecer mais vezes ainda. Então olha só como a paciência do Senhor e a misericórdia dele são muito elevadas. Porque é muita maldade consecutiva. E não só consecutiva, não é uma maldade só em quantidade, mas em qualidade também. Eles cada vez pioram mais a medida dos pecados contra o Senhor. E o Senhor retribui cada vez mais com mais misericórdia. É incrível a misericórdia do Senhor aqui nessas passagens. E aí no capítulo 11, no versículo 30 e no 31, nós vemos o pior voto feito na história, que foi o voto irresponsável de Jefté. Né? Porque isso eu vou perguntar para vocês quando eu terminar aqui, se vocês entenderam como que um cara vai fazer um voto desse. Ó. Olha só o voto de Jefté. Então, Juízes 11, versículo 30 e 31. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, olha só o que ele fez de voto. Aquilo que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Olha só o voto que o português Jefté fez. Porque vamos pensar, o que poderia sair da porta de Jefté, da casa de Jefté? Alternativa A, a esposa, né? Alternativa B, o filho ou filha, né? A não ser que ele criasse galinha dentro de casa, se ele criasse jumento e bode dentro de casa, uma ovelha, e ele esperava que a galinha fosse sair, a ovelha, ou o bezerro, ou o que lá que seja, porque foi um voto muito irresponsável. E aí o Senhor cumpriu a parte dele, né? O Senhor realmente deu aquele povo nas mãos de Jefté, e Jefté teve que cumprir o voto ao Senhor, mesmo esse voto sendo terrível. E a filha entendeu isso. A filha em nenhum momento se ausentou e falou: se você jurou ao Senhor, me dá em holocausto, que assim seja. Você votou ao Senhor. Então, para você ver como o Senhor leva a sério as nossas palavras, as nossas promessas e os nossos comprometimentos. Porque nós vimos quando Isaac iria ser sacrificado a Abraão, o Senhor não permitiu que Isaac fosse sacrificado. Mas Abraão em nenhum momento falou que sacrificaria Isaac. Foi um pedido do Senhor para provar o coração de Isaac. Só que na situação de Jefté foi o oposto. Jefté falou: não importa o que seja, aquilo que sair da porta quando eu estiver chegando dessa vitória, se o Senhor me der essa vitória, eu sacrificarei. Então, essa lição de Jefté nos ensina muito cuidado com o que você promete ao Senhor. Então tenha responsabilidade naquilo que você promete, naquilo que você se compromete,
para que você não envergonhe o Senhor, para que você não peque negando ao Senhor aquilo que você prometeu, mas que você vá até o fim. Ou se você não garantir mais uma vez, não vá. Mais uma vez, aquele sim, sim, não, não do Senhor Jesus. Então, Jefité foi irresponsável no seu voto e pagou um grande preço, que foi a vida da sua própria filha. E por fim, para encerrarmos, temos o capítulo 13, versículo 8, que é uma prática que nós fazemos na igreja. Então aqui, contextualizando, vai ser o nascimento de Sansão, né? Vai ser profetizado pelo anjo do Senhor, que é Cristo. E aí no versículo 8, vem uma ação muito prudente e bonita de Manoá, que era o pai de Sansão. Olha o que Manoá pediu na oração dele no versículo 8, ó. Diz assim: então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez. Ó, e ó por que ele gostaria, ó a finalidade. E nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então aqui é Manoá pedindo conselho ao Senhor de como poder criar este filho da melhor forma possível nos caminhos do Senhor. Que é o que fazemos quando nós levamos nossos filhos para consagrar na igreja. Nós levamos os nossos filhos, declaramos publicamente ali diante da congregação o nosso desejo de que o Senhor abençoe essa criança e que direcione os caminhos dessa criança, para que essa criança seja frutífera no reino. Mas Manoá não confiou apenas no futuro de Sansão, mas ele gostaria que o Senhor vos ensinasse, a ele e a esposa, como poderiam ser pais que guiassem o seu filho Sansão nos caminhos do Senhor, para que Sansão não se desviasse dele. Então é um pedido muito bonito que Manoá fez aqui para o Senhor. Deixa eu ver aqui em Isaías, se tem alguma coisa aqui importante para mencionar. Já está acabando já, irmãos. Isaías. Então vamos rapidamente para Isaías. Isaías é muito pouca coisa. Eu finalizo rapidinho. Então, Isaías, nós vamos direto para o capítulo 19. Primeiramente, vamos começar aqui no 19. Essa parte aqui é importante porque vai falar da misericórdia que o Senhor teve, uma profecia a favor dos gentios. Então, Isaías 19, 19. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor junto da sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e um protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Então aqui, o Senhor está prometendo se apresentar a um povo não judeu, que são os egípcios. Mas aqui no versículo 23, o Senhor também promete aos assírios. Ó. Então naquele dia haverá a estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, e uma bênção no meio da terra. Então mostra como o Senhor teve sempre o desejo de que não só os judeus se salvassem, mas os demais povos. Mesmo os egípcios, que um dia fizeram o povo dele cativo, quanto os assírios também, que levaram a tribo do norte, né? Como o Senhor teve misericórdia de todos. E nós vamos ver principalmente essa misericórdia aos assírios, quando nós vemos o profeta Jonas. No profeta Jonas se cumpre uma dessas profecias aqui. Depois, na sequência, rapidamente vamos no capítulo 20, no versículo 3, vocês vão ver o absurdo, a intensidade com que o profeta obedecia ao Senhor. Olha só, no capítulo 20, versículo 3. Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías, olha só, irmãos, andou 3 anos nu e descalço, olha só, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito, os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Então Deus fez Isaías andar pelado e descalço por 3 anos,
para fazer se cumprir uma profecia do rei da Síria. Olha só. E Isaías obedeceu. Olha só o nível de obediência, de entrega, de consagração ao Senhor. Imagina o Senhor pedir para você ficar 3 anos pelado e descalço, só para ele poder dar uma profecia ao povo, e o profeta obedecer, sem hesitação. É demais o que Isaías fez, né? E aí, para terminar por completo, vamos no capítulo 22, versículos 10 e 11. Diz assim, deixa eu ver se é isso mesmo, 22. Ah, tá. Então depois eu vou contextualizar para vocês antes, só para vocês entenderem, irmãos. Então aqui vai ser um contexto onde o Senhor ele vai mandar a Babilônia, o Senhor vai permitir que a Babilônia sitie Jerusalém, destrua Jerusalém e leve o povo cativo. E olha o que o povo vai fazer, e olha onde a confiança do povo vai estar nesse contexto. Ó. Diz assim, então 22:10. Também contastes as casas de Jerusalém e derrubastes as casas para fortalecer os muros. Fizestes também um reservatório entre os 2 muros para as águas do tanque velho, porém não olhastes acima para aquele que isto tinha feito, e nem considerastes o que o formou desde a antiguidade. Então o povo de Israel, um pouco antes da Babilônia invadir e levar eles cativos, o Senhor Deus está apontando que eles preferiram confiar nas suas muralhas, nos seus tanques, nos seus reservatórios, do que olhar para cima para aquele que formou este povo, para que criou este povo, que era o Deus de Israel. Então eles confiando em muralhas, em exércitos, eles estavam confessando que a confiança deles não estava no Senhor. Então, finalmente, o Senhor os entregou a Babilônia. Babilônia iria destruí-los, iria levar eles cativos. Então, eu encerro mostrando que nós devemos, o cuidado de nós não confiarmos em coisas que nós possamos achar que nos deixam seguros. Por exemplo, o nosso dinheiro, a nossa casa, alguma pessoa. Mas confiarmos primeiramente ao Senhor e não em coisas que aparentemente nos serviriam como seguro e como proteção. Então eu encerro aqui, até que só excede 12 minutos. Vou dar um tempinho agora para dúvidas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma curiosidade, fiquem à vontade. Não, você queria perguntar alguma coisa outra hora? Eu fiquei com a impressão que você ia perguntar alguma coisa e eu te atrapalhei. Não, eu acho que você falou meu pensamento, mas eu não. Eu tava vendo em Juízes 10, mas não era pergunta, era tipo uma comparação que eu quis ver, assim, quase como o Brasil se encontra hoje, sabe? Assim, meio. Eu até busquei lá em termos de provocações, aquela época de carnaval que fizeram com o Senhor, com a imagem do Senhor, né? Sim. Com Cristo, não foi? E assim, o Senhor vem cuidando da gente, cuidando. E eu acho que quando teve esse problema aí, que eu até achei incrível, porque fala em nome de Jair, fala que ele cuidou lá por 22 anos, né? Então eu tava vendo assim, meu Deus, e pelo povo, assim, como é que eu posso falar? Por termos, na época até, eu vou colocar isso, puxei até pro lado mesmo que está acontecendo, ter declarado que o Brasil é do Senhor, e isso, e teve esse levante tão grande aí, sabe? Que hoje a gente tá todo mundo inseguro, né? E esperando o agir de Deus novamente, né? Sim. Para nós, né? Sim. Então eu peguei esses Juízes aqui, eu estava vendo, eu falei, meu Deus, mais uma por desobediência, por
sei lá, nosso país está de perna para o ar, Uhum. né? A gente está dependendo dessa misericórdia de Deus, né, hoje. Sim, cada vez mais. Nós estamos sitiados por várias situações ruins mesmo. Sim. Verdade, Dalva. Dá pra se comparar sim. Verdade. Boa reflexão. Então, irmãos, eu vou encerrar com uma oração. Pai maravilhoso, te agradecemos mais uma vez, Senhor, pelo conhecimento que o Senhor nos derramou, Senhor, nas cartas de Tiago e nas cartas de Pedro, Senhor. Como é importante buscar a sabedoria, como é importante, Senhor, praticar obras de obediência, Senhor, não com o objetivo de sermos salvos, mas para validar a nossa fé, para apontar que a nossa fé em Ti é verdadeira e que não é algo só confessado pelos lábios, mas que também é vivido, é praticado de forma entranhável, Senhor, ansiando a Tua volta. Te agradecemos também, Senhor, por nos ensinar através dos erros, Senhor, daquela geração, no tempo dos juízes, Senhor, como o povo errava bastante e como às vezes até alguns juízes eram insensatos, Senhor, tanto a construir coisas para se envaidecer e fazer o povo a cometer idolatria, quanto também outro que foi insensato no voto que fez a Ti, Senhor, não ponderando aquilo que estava votando e perdendo uma filha no processo. Então, obrigado por nos ensinar, Senhor, pelo bom exemplo, pelo mau exemplo, Senhor, nos instruindo a seguir o bom exemplo e para nos afastarmos de quilômetros do mau exemplo. E nos conserve, Senhor, dessa sabedoria, nos dê essa sabedoria que Tiago pede para que nós clamemos a Ti, que todos nós, nas nossas orações, peçamos essa sabedoria, essa capacidade de nos distanciarmos do pecado, de escolhermos as melhores decisões, as decisões de caminhos que nos levarão à vida e não à morte, e de que tenha misericórdia desse país, Senhor, que está cada vez mais endividado, onde as taxações do Trump já estão sendo pesadas aos exportadores, Senhor. Nós também não conseguimos importar mais nada por conta das taxações altas do Haddad, Senhor. Então tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós estamos sitiados por adversidade de todos os lados, como pontuou aqui a Dalva. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor olha para o remanescente, para aqueles que não se prostraram a Baal, que continuam, Senhor, prostrados diante de Ti, servindo a Ti como único Deus, esperando a volta do Teu Filho. E que o Senhor tenha misericórdia por amor a esses remanescentes, Senhor, a esses que não se prostraram, que o Senhor possa fazer um renovo no Brasil, Senhor. Que o Senhor possa nos tirar dessa situação de calamidade na qual nós estamos entrando. Te peço mais uma vez que nos fortaleça nas demais leituras que virão nos dias seguintes, segundo a Tua vontade, porque o Senhor sabe o que será do futuro, como diz o apóstolo Tiago e não nós. E nos permite estar aqui com vida, Senhor, quinta-feira que vem, aprendendo mais sobre os Seus caminhos, para que possamos nos manter em santidade, esperando até que o Senhor volte. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Está encerrado, amados. Boa semana para todos. Até domingo. Beijos.